Ora, pois muito bem, vamos aqui começar. Para quem não nos conhece, meu nome é Ricardo Sousa. Meu nome é Paula Loureiro. Sejam muito bem-vindos aqui a este... Estás a fazer? A este KTT Talks. Nós normalmente fazemos todas as segundas e quartas às 11h57, hora portuguesa. Com Paelin. É tipo mel. É sim, senhora Carla. Grande associação. Mesmo, realmente. Com pai é tipo mel. E então estava eu a dizer que nós todas as segundas e quartas fazemos um live às 11h57. Juan, um grande abraço aí para o Brasil, amigo. E é precisamente por causa dos nossos amigos brasileiros que estamos a fazer que esta nós hora decidimos live. hoje fazer o live mais tarde, porque existe uma diferença horária e às 11h57 são tipo 7h57 da manhã no Brasil. Pois, Estás aí com o som. foi o senhor que Tira lá o som, isso e como tal decidimos hoje fazer aqui uma conversa um bocadinho mais tarde. As aulas já terminaram, hoje dei uma aula de Lyrical Fusion, a Paula uma aula de Salsa Footwork, Lady Styling. Olá Joana, boa viagem aí para Santiago de Compostela. Para quem não nos conhece, sim, também faz parte da nossa vida, não só a Kizomba, porque a nível internacional é aquilo que nos caracteriza mais. Somos mais conhecidos. Mas aqui em Portugal trabalhamos muito outras áreas da dança, nomeadamente a salsa, e eu também com este projeto do Lyrical Fusion. Por isso, se puderem partir então esta live com os vossos amigos, hoje é dedicada a quem fala português, conforme tem sido, porque nós a semana passada fizemos uma semana gratuita de KTT. O KTT é o Kizomba Teachers Training, é uma formação que nós criamos em que ensinamos um passo a passo eficaz e comprovadíssimo de como ensinar a dançar Kizomba. Já mais de 500 pessoas em todo o mundo fizeram este curso e a semana passada fizemos então uma semana intensiva onde partilhamos muito conteúdo gratuito e esse conteúdo ainda está disponível. Estava sim, senhora. Estava linda. Esse conteúdo ainda está disponível. Nós partilhamos algumas das dicas do que é necessário para poupar mais de 10 anos de pesquisa e laboratório para conseguir ter um método que funcione para ensinar a dar Kizomba. Nós já estamos a dar aulas. Eu comecei a dar aulas de Kizomba em 2001 e começamos juntos para aí em 2002 e em 2005 iniciamos então esta jornada, esta subida da nossa escada de Afro-Latin Connection. Começamos a viajar internacionalmente, criamos o nosso espaço físico da escola, o Nushima Bar, várias aulas, formamos os nossos professores cá em Portugal, testamos com eles para ver como é que é alguém ensinar a nossa metodologia não sendo nós a fazê-lo e com a vantagem de que com os nossos professores, com o nosso staff, a nossa linda equipa, começou por ser o Bruno, na altura o Bruno, obrigado Moeda, o Bruno e a Márcia, depois foi o Bruno e a Mafalda, depois o Bruno e a Patrícia e agora finalmente encontrou um par que vai ser longo, porque até casou com ela e tudo, Bruno e a Catarina. E então nós começamos por testar com os nossos staff para ver se eles conseguiam replicar aquilo que nós tínhamos criado como método e mantínhamos uma comunicação semanal. A cada semana, quando eles davam aula, reportávamos e fazíamos relatório de como é que tinha funcionado, tentávamos testar melhores formas e fomos aprimorando este processo. Portanto, desde 2005, ou acho que o Bruno abriu a primeira turma dele em 2006, desde 2006 até 2013, nós fomos formando os nossos professores e fomos colhendo aprendizagens de o que é preciso para pôr em prática uma metodologia que foi criada por nós, mas de uma forma simples por outras pessoas. No nosso caso, com um acompanhamento semanal, porque estamos aqui bem pertinho uns dos outros. Um beijinho para o Frazena. Entretanto, em 2013 surge o início do primeiro KTT. Por várias razões. Primeiro porque houve muitos pedidos, nós começamos a viajar muito, nós estávamos e continuamos com a... Aí o português a ficar bem melhor, Mauro. Assim é, que assim entendes melhor as músicas também. E então, com todas as viagens, começamos a dar a conhecer mais este nosso método para a Kizomba, porque era algo muito novo. Nós sentimos essa dificuldade inicialmente de não ter um sítio onde encontrar toda a informação. Eu tive a sorte de ter o início da minha jornada com o Petchu, o mestre Petchu, que me passou muita coisa, principalmente a nível cultural e a nível da cultura de Angola. E depois, a partir daí, teve que ser partir pedra, falar com várias pessoas. Viajamos para Angola, falamos com músicos,
fizemos várias entrevistas, fizemos aulas com vários professores, estudamos livros, vimos vários sites, procuramos tudo e mais alguma coisa, aproveitamos palestras com músicos conceituados como o Dom Quicas, Paulo Flores, tivemos a possibilidade de conhecer o Eduardo Paim, que como é que se diz? É considerado o pai da Kizomba, foi ele o primeiro a dar o nome Kizomba a este estilo musical que surge no final dos anos 70 e felizmente, e passo a partilhar também aqui a história muito rapidamente, porque é algo que às vezes nós dificultamos mais aquilo do que na realidade pode ser. Um abraço, Helder. Então, eu desde sempre tive esta curiosidade, esta vontade de conhecer o Eduardo Paim, desde que comecei a perceber um bocadinho mais da cultura da Kizomba. Sendo o precursor, sendo o primeiro, e eu queria ouvir na primeira palavra o que é que tinha acontecido naquela altura. O que é que ele tinha pensado, quais foram as fusões que ele fez, em que é que se inspirou. E, entretanto, fui falando com pessoas conhecidas, angolanos, como o caso do Pechu, um grande amigo, o Satchibala, falando com outras pessoas próximas, e eu dizia, eu gostava de conhecer o Eduardo Paim, gostava de chegar à conversa com ele. E todos me diziam, sim, eu conheço, isso vai acontecer, e os anos foram passando. E estávamos em 2015, no final de agosto, na única altura que nós temos férias no ano, e estávamos de férias no Algarve e era o último dia de férias. E estávamos na praia e eu, entretanto, deu-me assim um daqueles flashes, é quase como aquela tal estrelinha guia que nos aparece, e fui ao Facebook, pesquisei por Eduardo Paim, ele tinha uma página de fãs no Facebook, entrei lá na página de fãs, entrei nas mensagens e escrevi um texto de coração aberto, dizendo que realmente era um admirador, que gostava muito do trabalho dele, que eu não sabia se ele tinha a noção do impacto que ele tinha criado, ou deste início de rastilho, o impacto que estava a criar a nível mundial, o bem que estava a fazer a tanta gente, o modo de vida que estava a criar, isto do movimento Kizomba, que era hoje em dia muito maior do que aquilo que ele criou, que lhe deu este nome de uma forma muito intuitiva e sem pensar. E que a dizer que adoraria conhecê-lo e que devíamos ter um evento em breve e que adorava que ele estivesse lá com a banda dele e que queríamos que ele desse uma palestra também para poder contar a história dele. E mandei a mensagem, sem qualquer tipo de expectativa, o não era garantido, a não resposta era garantida e continuei a desfrutar do sol. Acontece que, passado poucos minutos, recebi uma resposta do Eduardo Paim. Portanto, eu tinha estado anos a tentar contactá-lo por pessoas laterais e a primeira vez que tento contactá-lo diretamente surge. Entretanto, ele por acaso estava em Lisboa nessa altura, porque a esposa dele estava de bebê, já nos últimos tempos, nos últimos dias, que estava quase mesmo umas semanas, e que estava em Lisboa. E eu disse, olha, nós estamos no Algarve, vamos para o Porto, mas na passagem podemos parar em Lisboa e tínhamos muito gosto em conhecê-lo. Ele disse, tudo bem, é um gosto para mim também. E entretanto lá nos encontramos. Ele tinha acabado de ter um acidente de moto no dia anterior, portanto lá chegou ele de muletas, com um amigo que tinha ido para os conduzir, e a esposa, super grávida, com um barrigão enorme, lindíssima, e sentámos e estivemos ali à vontade 3, 4 horas a conversar, a partilhar ideias, e foi um dos momentos mais mágicos que eu pessoalmente tive, porque foi a concretização de um sonho, de conhecer uma pessoa tão importante para a cultura da Kizomba. E é uma pessoa normal, e que ele tinha estado afastado durante muito tempo, e que realmente não tinha noção do quanto isto tinha crescido. Já tinha ouvido falar, inclusive estamos a falar em 2015, já tinha ouvido falar também das evoluções e das mudanças e dos novos ritmos e dos novos estilos, mas estava completamente por fora. Continuava a trabalhar na música, mas não estava no métier da Kizomba. E fiz-lhe o convite. Nós, em 2015, estávamos a celebrar 10 anos de Afro Latin Connection, da ALC, e decidimos realizar o aniversário da escola juntamente com um festival de dança que estava agregado a um projeto que chamamos de World Hug Dance, que era um projeto coreográfico. Convidamos vários amigos profissionais, como o Albir e a Carola, na altura, o Corky e a Judith, alguns dos melhores pares, os Banis e a Neta, os melhores pares de diferentes estilos de dança, para criar um projeto coreográfico. Cada par de bailarinos criava as suas coreografias e depois, entretanto, arranjávamos treinadores espalhados pelo mundo que iam arranjar os seus dançarinos oficiais e iam ensinar as coreografias que tinham sido feitas pelos coreógrafos oficiais. Mas aquilo até correu bem e nós precisávamos de um palco muito grande. E eu e a Paula, com a nossa coreografia, eu partilhei o vídeo agora há pouco tempo,
juntamos no mesmo palco 98 pessoas de 9 países diferentes para dançarem a mesma coreografia, que foi uma coisa brutal. E precisávamos do palco grande. E então alugamos a maior sala de espetáculos aqui do Porto, que foi a Exponor, e realizamos um festival associado a este encontro das várias equipas, em que houve espetáculos das equipas, juntamente com os treinadores, porque isso era uma das grandes vantagens, era cada um treinava na sua cidade, cada um fazia os espetáculos na sua cidade, e depois tínhamos ali um momento em que nos íamos encontrar todos. Então foi algo de fantástico, juntar 98 pessoas, durante 1 hora para fazer um ensaio geral, estavam todos treinadinhos, os treinadores fizeram um trabalho espetacular, e depois o momento do espetáculo à noite, eu falo disto e eu arrepio, porque foi uma sensação de potente de estarmos ali pessoas que nunca tínhamos estado juntos na vida e parecia que nos conhecíamos e a dividir o palco daquela forma com uma coreografia feita por nós. E entretanto, esse ano foi o ano em que nós convidamos então o Eduardo Paim e ele aparece pela primeira vez. E surge aqui uma baldada de água fria, porque ele vem contar uma parte da história que não estava contada. Ou seja, mesmo da forma de definição que nós tínhamos para Kizomba, que nós dizíamos que a Kizomba como estilo musical era a fusão do Semba de Angola com o Zouk das Antilhas, e esta era a definição que tínhamos, porque era o conhecimento que tínhamos. Ao falar com o Eduardo Paim, ele conta uma história diferente, porque realmente é um facto que o Zouk, a música das Antilhas, e para os nossos amigos do Brasil que não conhecem, não estamos a falar do Zouk brasileiro, estamos a falar do Zouk antilhano, de Guadalupe e da Martinica, que foi popularizado pelo grupo Kassav, principalmente com a música Zouk la Selsé Medicamano Nui, é uma música de carnaval, inspirada no compan, calypso, portanto é muito rica, e foi um boom nos anos 80 em todo o mundo, nomeadamente em África. E houve aqui uma demanda, houve um pedido muito grande por parte do público para que os músicos locais tocassem Zouk. E então surgiram muitas fusões, nomeadamente nos Palop e por toda a África, em que se criou uma espécie de Afro-Zouk, sendo que em Angola lhe chamaram Kizomba, porque já havia uma história antes. E essa história antes foi iniciada pelo Eduardo Paim com o seu grupo SOS, numa altura em que ainda não havia Zouk. Portanto, é impossível que o Zouk tivesse interferido para o aparecimento da Kizomba. A primeira Kizomba, porque o Zouk ainda não existia enquanto estilo musical. E então o Zouk teve algumas influências que também influenciaram o aparecimento da Kizomba música, porque o Eduardo Paim nasceu no Brazzaville, no Congo, porque os pais estavam exilados da guerra, porque pertenciam a MPLA, blá 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 blá, isto é uma história muito grande. E ele nasceu lá, portanto, ele tinha as influências musicais da Angola, tinha as influências musicais do Congo, influências essas no Congo que tinham fortes influências da América Latina. Estamos a falar que houve ali um período que a música da América Latina fez com a música africana aquilo que o Zouk também fez, porque houve um grande evento que foi o Rumble of the Jungle, em que houve um combate entre o Muhammad Ali e que eu não me lembro agora do nome do outro pugilista, em que criaram um festival de música associado e que levaram grandes nomes da música mundial, nomeadamente música da América Latina, de uma discográfica que se chamava Fania All Stars. Então houve ali uma necessidade de fazer uma música latina-africana, quase como um plagiar com aquilo que eles tinham. Então a música latina influenciou muito a música congolesa, que por consequência influenciou o Eduardo Paim, fala tudo, grande cabeludo. E o que é que aconteceu? O Eduardo Paim, inclusive, foi influenciado pela música do Michael Jackson, a música pop, que estava a surgir naquela altura do final dos anos 70, nos anos 70, com os drum machines, com as caixas de ritmos, com a música eletrónica, aqueles sequenciadores que criavam padrões rítmicos. E então ele fez ali um coquetel. E o grande objetivo dele e do grupo dele, dos SOS, era criar música para festa. E por isso é que lhe chamaram Kizomba, porque Kizomba significa festa. Estamos a falar de um período que Angola estava em guerra civil, e como tal havia esta necessidade por parte das novas gerações de criar música nacional para se divertirem e para a festa. Porque os angolanos continuavam-se a divertir, mas principalmente com música internacional, com música estrangeira. E a música nacional era mais intervenção, para passar a mensagem de dias melhores e para influenciar positivamente o povo a procurar as suas próprias raízes e a procurarem o seu próprio rumo e o seu próprio caminho, depois de muitos anos de colonização por parte dos portugueses. E então surge esta Kizomba, que ainda não havia Zouk. E é em 2015 que eu, pessoalmente, e a Paula e muitos dos professores que estavam lá nesse evento, nos apercebemos que realmente
não é que estivéssemos a contar mentira, mas estávamos a contar uma história incompleta. E foi aí que nós mudamos a nossa definição de Kizomba. Porque hoje em dia, Kizomba, no nosso ponto de vista, é um movimento cultural. É muito maior que qualquer país, é muito maior que qualquer nacionalidade, porque realmente é produzida música em todo o mundo, é dançada música em todo o mundo, mas sem dúvida que todos nós temos que ter um pai e uma mãe. E nem que seja por inseminação artificial, seja o que for, mas temos que os ter. E sem dúvida que isto tudo nasce em Angola. Paralelamente, em outros países, estavam a acontecer também revoluções musicais com os seus próprios ritmos. E sem dúvida que foi em Portugal, principalmente em Lisboa, que os vários países PALOP se juntaram e o nome Kizomba começou a ser espalhado por todas as comunidades, e depois daí começou a crescer. As televisões ajudaram e começaram a viajar por todo o mundo. Nós no nosso KTT, nós explicamos esta história de uma forma mais cronologicamente organizada, no curso que temos de professores online, e temos um módulo específico só para a história da Kizomba, que damos toda esta sequência cronológica, que é uma história lindíssima, e nós tivemos esta sorte de poder viver a proliferação internacional. Portanto, a partir dos anos de 2005, 2006, 2007, quando nós começamos a viajar pelo meio da salsa, e depois, entretanto, em 2008 surge o primeiro África a Dançar, em que começam os campeonatos de Kizomba, surgem os primeiros festivais. O Bruno está aqui, foi o primeiro vencedor do África a Dançar, o primeiro campeonato internacional de Kizomba, o Bruno juntamente com a Mafalda, e entretanto isto começa a explodir de uma forma tremenda, porque começam a surgir os primeiros festivais só de Kizomba, como em Lisboa o Light Festival, na Polónia o Warsaw Kizomba Festival, em Paris o Kizomba Swimming Festival, em Madrid o Sensual Dance Madrid, em Londres o Batuque. Portanto, estes foram os 5 iniciais, e depois a partir daqui a história vocês já conhecem hoje em dia. Agora não, porque está tudo muito calminho, mas festivais todos os fins de semana, é mais do que um festival por fim de semana, e eventos só de Kizomba, e já evoluiu para eventos que são direcionados mais para o Semba, temos festivais só de Semba, eventos que são mais direcionados para o Urban Kiz, outros que são mais generalistas, outros que têm 3 salas diferentes, um para Kizomba mais clássica, outro para o do Sub e outro para a música Ghetto Zouk mais eletrónica. Ele foi cobaia. Foi cobaia. E foi uma grande cobaia, e hoje em dia também é formador, e é uma pedra fundamental da nossa estrutura ALC, da estrutura de mais, assim como a Catarina foi também ganhando a posição dela. E isto para dizer então que em 2015 há uma concretização de um sonho, junto com pessoas de várias nacionalidades, ouvimos o Eduardo Paim ao vivo e colmatamos aqui uma gafe que nós tínhamos, porque na realidade o que tornou as coisas virais foi sem dúvida o incremento daquilo que o Zouk traz musicalmente, com aquela clave e aquela melodia, e todas estas evoluções vão avançando, porque com o passar dos anos a tendência é pôr as coisas mais lentas, mais românticas, com um beat mais forte. Existem nos clubes, deixa de ser festa só de quintal entre as famílias e começa a ser também a festa das discotecas. Portanto, há toda aqui uma evolução que está justificada. Em 2013, por volta dessa altura, começa a surgir o LGBT Skill, um produtor cabo-verdiano a viver em França, se não estou em erro, e começa a fazer aqui uma fusão do dubstep, e trazendo o dubstep para a composição do Ghetto Zouk, e começa a surgir um estilo musical completamente diferente, e há uma geração de dançarinos que começa a criar uma interpretação diferente, principalmente francês, e é aí que tem o aparecimento daquilo que nós conhecemos hoje em dia por Urban Kiz. E depois há outras variações, outras variantes, e nós tentamos, de alguma forma, manter aquilo que é a essência africana, mas fazendo as nossas fusões. Aliás, nós temos vídeos desde 2008 que estão a circular no YouTube, em que nós utilizamos os instrumentais eletrónicos do DJ Paparazzi, em que fazemos já bué de contratempos, e naquela altura chamava-se Kizomba na mesma. Mas, entretanto, as coisas evoluíram e já, inclusive, disseram pelo facto de nós fazermos contratempos, estamos a dançar o Urban Kiz, e é importante esta mensagem que nós assumimos de passar, de que aquilo que faz a nossa dança não são os passos que fazemos, mas a forma como fazemos os passos. E sem dúvida que é importante termos bons alicerces para podermos construir. E o melhor elogio que nós tivemos à formação que damos para professores de Kizomba, o KTT, o nível 1, foi que, independentemente do estilo que queremos seguir, se queremos fazer um Kizomba Fusion, se queremos fazer um Urban Kiz, se queremos fazer algo mais clássico, aquela base, aqueles primeiros 4 meses de aulas, aquelas 16 aulas que nós partilhamos para usar 100%, é uma excelente preparação para seguir depois para onde se quiser. E por isso é que também justifica que nós temos mais de 500 pessoas que fizeram o nível
mas depois para o nível 2 já são 250, porque houve aqui uma metade de pessoas que, ou por questões financeiras, ou por questões de vontade de estilo, ou porque encontraram aquilo que procuravam no nível 1 e quiseram criar a metodologia deles, e nada de errado com isso, tudo certo, mas muitos deles quiseram seguir linhas de ensino diferentes e o que disseram foi que aquele foi um arranque excelente para eles se poderem organizar mentalmente, porque nós passamos não só o conteúdo pronto a utilizar, como também o pensamento por trás da criação daquele conteúdo e daquela metodologia, o que possibilita alguém que está perdido, que não sabe muito bem como é que há de iniciar, ter ali um passo a passo também para perceber como criar uma metodologia e a partir daí conseguir depois criar os próximos passos e os próximos movimentos. E sem dúvida que é sem dúvida uma excelente crítica para o nosso trabalho e para este curso, saber que dali é uma boa base de alicerce para poder depois viajar para onde quiser. E depois, claro está, temos as pessoas que são muito seguidoras daquilo que nós fazemos e que se identificam com o nosso trabalho. E fazem os níveis todos. Já fizeram o nível 2, o nível 3 e até o nível 4. Porque nós dividimos a nossa metodologia por blocos de 4 meses. O nível 1, ou seja, o nível de iniciação, são 3 níveis de 4 meses. Iniciação 1, Iniciação 2, Iniciação 3. Portanto, um ano inteiro para estar no nível de iniciados, com um passo a passo gradual em que vamos sempre dar técnicas diferentes e complementos que permitem que o aluno aprenda de uma forma evolutiva e que daí possa depois criar os seus próprios movimentos e dançar de improviso no social o mais rápido possível, que é esse o nosso objetivo, que as pessoas aprendam para se divertir, mas que possam depois pôr em prática. Depois temos o nível intermédio, que são mais 3 meses. Intermédio 1, intermédio 2, desculpem, mais 3 níveis, de 4 meses cada um. Intermédios 1, intermédios 2, intermédios 3, depois mais 3 de avançado. Portanto, estamos a falar de 3 anos que temos uma metodologia preparada, pronta a utilizar. Os professores da nossa escola conhecem bem o dossiê com o número da aula, com o sumário da aula, o que fazer em cada aula, depois os vídeos auxiliares que mostram o que fazer e eles têm a grande vantagem que, alguma dúvida, só têm que marcar um dia de formação connosco aqui e nós damos o acompanhamento. Os professores de fora têm que absorver o máximo de informação sempre que estão connosco e depois vão fazendo reciclagens. Até porque nós temos os grupos privados do Facebook, só para alunos do KTT, onde vamos fazendo atualizações. E partilhas e às vezes há dúvidas que possam ter e os alunos e colocam lá e mesmo, imaginem, aquecimentos novos que nós temos, nós partilhamos lá música nova, também é partilhada lá, alguma dúvida que possam ter, e esta é Kizomba, esta é Semba, que às vezes surgem estas dúvidas, né? Que às vezes nem os próprios músicos conseguem distinguir, porque dão-lhes o estilo deles, né? Tudo isso nós colocamos lá, portanto é sempre uma forma de atualizar. Ora bem, isto o pessoal vai comentando. Sim, porque depois nós vamos também evoluindo a nossa forma de comunicar, a nossa forma de movimento e como tal queremos que aquelas pessoas que investiram em nós continuem a sentir, continuem a aprender. E acaba por ser quase como sessões de coaching empresarial também, porque não é só vocacionado para a parte do ensino, porque isto de ser professor de dança também implica muitas vezes ser empresário, perceber de marketing, perceber de comunicação, temos que vender o nosso trabalho e nós damos apoio também mediante as nossas aprendizagens, porque estamos em constante formação, fazemos várias formações na área das vendas, na área do marketing, na área da comunicação e tentamos depois compilar estas informações e dar ajudas para os alunos que investiram em nós. Por isso é que eu entendo, nós temos recebido várias mensagens de pessoas, principalmente do Brasil, que gostariam de fazer esta formação, de entrar no nosso curso, mas que realmente a valorização do euro comparativamente com o real que é difícil. E nós entendemos isso. Mas também queremos que entendam que a quantidade de material que é dada, a transformação que isto vai criar, muito rapidamente o retorno vai chegar. E é normal que se pense que é muito dinheiro para dar assim de repente e que isto tem que ser tudo mensurável. Ou seja, nós quando estamos a fazer um investimento temos que perceber qual é o custo que nós vamos ter se não fizermos aquele investimento. E esta é uma dificuldade que muitas vezes nós temos. E contra mim falo, eu tenho que fazer este exercício muitas vezes. E dou o exemplo agora do investimento que fizemos com um curso de um brasileiro, que é o dobro do preço do nosso curso que nós vendemos e ensinamos.
E tivemos que fazer esta análise porque estamos numa fase difícil financeira, porque perdemos um bolo importante daquilo que é o nosso incoming financeiro, que são os trabalhos internacionais, que pura e simplesmente ficou a zero, zero, zero. E tivemos que fazer esta avaliação. Ou seja, nós podemos andar aqui no YouTube a tentar aprender com videozinhos gratuitos e perceber um bocadinho daqui, um bocadinho dali, tirar as nossas ilações e tentarmos criar nós um passo a passo e andarmos aqui com tentativas, ou então podemos assumir este compromisso, fazer um investimento. A partir do momento que nós fazemos um investimento financeiro, logo à partida, logo direto, o nosso comprometimento é completamente diferente, porque se estamos a fazer uma coisa gratuita, nós vamos fazendo. Se é uma coisa que pagamos por isso e que sabemos que saiu do nosso esforço, nós vamos estar muito mais concentrados e muito mais focados para conseguir tirar o máximo proveito daquilo. E assim foi. E foi o que nós fizemos. E levamos as aulas todas direitinhas. O valor que nos trouxe de conhecimento já pagou muitas vezes o investimento que fizemos financeiro. E o retorno financeiro daquilo que nós estamos a aplicar vai saindo aos bocadinhos. E por isso é que também estamos aqui a partilhar contigo, porque nos abriu a mente. Mais do que uma transformação financeira que nós procuramos, é uma transformação enquanto pessoas. E conseguirmos nós próprios termos a noção, quando estamos a olhar para nós e olhar para dentro, e os comentários que vamos recebendo de alunos, e com esta paragem por causa do Covid e da quarentena, tivemos mais noção ainda do impacto que a nossa profissão e aquilo que nós fazemos tem na vida. E muitas vezes nós esquecemos da base, esquecemos da origem. E nós criamos uma missão para nós, para a ALC, que é muito maior do que nós, é muito maior do que aquilo que nós fazemos, e por isso é que demos um nome à nossa marca de ALC Dance Studios, Afro Latin Connection, e não a Escola de Dança Paulo e Ricardo, porque nós queremos que isto represente uma marca. Muitas vezes nós dissemos que queremos nos tornar a Apple da dança, por causa do conceito da cultura que está relacionado com a Apple, que realmente cria algo a pensar no utilizador, que vai facilitar o processo daquelas pessoas empreendedoras que querem mudar o mundo. E nós temos esta missão em nós desde sempre, que é ensinar a viver através da dança. Porque temos visto essa transformação na vida das pessoas. E por nós termos esta capacidade e por conseguirmos ter as várias metodologias, ou por outra, os vários métodos dentro da nossa metodologia que chamam a atenção a estes pequenos detalhes que vão fazer a diferença na vida das pessoas, que vão criar um impacto positivo na vida das pessoas, nós conseguimos transmitir isso também aos nossos alunos que são professores. Portanto, no KTT, quem faz esta formação connosco, para além de aprender toda a parte técnica e toda a parte prática, leva uma lavagem cerebral daquilo que é realmente a nossa missão cá, neste mundo. Ainda hoje estava a escutar também um caso super motivador de um vendedor de água de Copacabana, e realmente eles terminam lá a conversa com algo do género a dizer que nós só nos transformamos quando realmente alguém se transformou por aquilo que nós fizemos. E nós temos a noção que impactamos muito na vida das pessoas, e com esta paragem obrigatória que aconteceu, muita gente se apercebeu disso. E é muito gratificante saber, deste lado, o quão importante isto da dança e isto da comunidade que se cria e das pessoas fazerem parte de algo que antes não faziam, e de abrir portas para uma sociedade e não terem que ficar fechados em casa, e já saberem que quando vão de férias vão escolher um sítio que possam depois pôr em prática aquilo que aprenderam a dançar, e é automaticamente uma porta aberta porque é uma linguagem. E isto tudo torna o nosso trabalho ainda mais apaixonante. E esta paixão que nós temos é aquilo que nós queremos passar. Claro está que temos depois todos os métodos, todos os passo a passos que ajudam a evoluir tecnicamente. Mas aquilo que nós queremos mesmo inspirar as pessoas é que, no final do curso, e é super interessante se vocês puderem ouvir o testemunho da São Aleixo, que está aqui no Instagram e está também no Facebook, nós fizemos um KTT Talks com ela. A história dela é super interessante porque ela conheceu-nos através de vídeos, e viu-nos num vídeo de uns cantores franceses, e na altura com os amigos ela disse: pá, eu um dia vou conhecer estes dois. E de alguma forma começou-nos a seguir imenso nas redes sociais e tornamos dito por ela como uns ídolos para ela. E no dia em que ela soube que nós éramos tão perto, porque vivíamos aqui no Porto, ela pensava que nós éramos franceses, e ela vivia e vive em Vila Real, e fez a formação, decidiu vir cá, fazer o investimento, e ela disse que se lembra perfeitamente que quando entrou na sala, que não queria crer
que os ídolos delas estavam ali. Pá, isto é uma coisa deliciosa, saber que de alguma forma nós podemos impactar. E nós, das primeiras frases que dissemos no curso foi, nós queremos mesmo inspirar-vos de tal forma que vocês vão sair daqui desta formação com vontade de mudar o mundo. E nós mudamos o mundo, como diz a Paula muitas vezes, limpando o tapete da porta da nossa casa, porque estamos a melhorar aquele bocadinho. E se calhar alguém nos vai ver e vai ser inspirado a fazer o mesmo. E desta forma, há aqui um efeito bola-neve e um vírus positivo, que nós temos que usar esta viralização positiva para impactar mais pessoas. E quando nós, sendo dois seres humanos com 24 horas por dia, com 7 dias por semana, como toda a gente, temos uma capacidade de passar a nossa mensagem fisicamente a um X número de pessoas, que está limitada. A partir do momento que nós conseguimos transformar e impactar outras pessoas que vão fazer o mesmo noutras pessoas, isto exponencialmente começa a abrir. Então, nós temos este pensamento positivo que, pelo facto de mais de 500 pessoas terem feito o nosso KTT, significa que são mais 500 pessoas que vão chegar a muitas outras mais pessoas, que de outra forma não os conseguiríamos fazer. E é na partilha que está realmente a possibilidade de crescimento, que está mesmo a possibilidade de transformação, de criar a transformação nos outros. É nós fazermos as coisas não por um objetivo meramente de alcançar etapas, mas para nos tornarmos naquilo que nós queremos ser. Ou por outra, para nós sermos aquilo onde nós queremos chegar. Porque nós, para chegarmos a determinado sítio, temos que nos transformar para termos a possibilidade de chegar lá e de ficar lá. Não é uma lotaria, não é um totoloto. Também não concordo que é na base do esforço e só do trabalho duro que as coisas têm que surgir. Não, tem que haver uma transformação diária, uma criação de hábitos diários que vão tornar o processo cada vez mais simples com o passar do tempo. Mas tem que haver dedicação e tem que haver opções. E eu entendo que realmente o KTT tem um valor que seja difícil de fazer um investimento, mas acreditamos que o valor é barato. E acreditamos que aquilo que vai ajudar na transformação realmente vai fazer muita diferença. E por outro lado, nós poderíamos fazê-lo mais barato, porque não é essa a questão, não se trata aqui do dinheiro, mas também queremos que as pessoas que investem, que se comprometam e que sintam que aquilo não foi tudo em meia, que vai ficar encostado para canto e que só vão fazer quando der. Não, está ali um investimento grande que lhes custou, tiveram que tomar a opção de investir ali e não investir no outro lado, e por isso mesmo vão ter que o rentabilizar. E nós queremos pessoas comprometidas para poderem passar a nossa missão e para que se transforme na missão delas também e para podermos ajudar mais pessoas neste mundo. E por isso é que nós não baixamos o preço. Em vez de baixarmos o preço, o que fizemos foi dar mais pelo mesmo preço. Demos mais apoio, demos mais suporte, demos mais bónus, demos mais aulas presenciais, de forma a que, se houverem dúvidas, nós estamos lá para esclarecer, porque queremos realmente que quem investe no KTT possa ter todas as possibilidades e mais algumas de eliminar todas as dúvidas que tenham. E dentro do nosso conhecimento, nós vamos dar tudo. E quem nos conhece sabe que nós não olhamos a tempo, não olhamos a valor, nós quando estamos de corpo e alma e damos o que podemos e o que não podemos. E quando não sabemos, somos honestos e vamos estudar para tentar saber, para depois dar uma resposta na direção da pergunta. Eu hoje estou a falar para a caraça. Desculpa, quer dizer alguma coisa? Amoei. Nem dá espaço, nem respira ele próprio. E depois o pessoal está aqui a comunicar e eu não percebo nada do que a Joana Freitas está a dar. No fundo, isto aqui... Verdade do que é, Bruno? No fundo, isto aqui... E agora vai estar a fazer palhaçadas enquanto eu falo. Né? Isto aqui, no fundo, é... nós, quando temos as coisas grátis, normalmente dificilmente as valorizamos. E dificilmente aquilo que o Ricardo está a dizer, dificilmente nos comprometemos. Portanto, e cada coisa tem o seu valor e aqui não há que estar a regatear nada. Aqui a única coisa é realmente nós temos o nosso compromisso, ter o compromisso de Joana. Nós temos o compromisso de fazermos, de evoluirmos como pessoas. Aqui a questão não é só de fazer uma formação para ensinar passos, não. É tudo o que está envolvido e nós
nós somos mais do que professores, tal como ensinamos as pessoas a viver através da dança, não é só a dançar. Portanto, acho que faz parte e que pronto, e o pessoal está a comunicar. O que é que diz Chegou o Bruno? o Félix. É o Félix. Verdade que vocês não olham a meios para quê? Olha, está aqui a Para Ana ajudar. Pereira, ela fez o pedido Para ajudar, quê? O que é que o Bruno está a e dizer? fazem o que podem e não podem. Está aqui a Obrigada, Ana Pereira Bruninho. Good a pedir, e eu sei que ela esteve presente na Semana Intensiva KTT. Espero que ela possa entrar agora aqui em direto connosco, foi ela que pediu, porque tenho muita curiosidade também para saber assim na primeira mão o que é que ela sentiu daquela semana em que nós, por simplesmente, partilhamos conteúdo. Olá! Está no escurinho. Saiu. Assustou-se, foi-se embora. Pronto, está bem. Desculpa. Pronto, Helder, estavas a falar, estás curioso na questão do KTT, não é? Porque lá está, nós temos lá os resumos das aulas e os passos todos e a evolução e o porquê de cada sequência, não é? Porque não é à toa, tem uma lógica de sequência, mas também ensinamos lá, ou passamos informação de outro tipo de coisas que nós consideramos importante. Olha, imagina a questão da filosofia ALC. Nós temos a metodologia ALC baseada em vários métodos para conseguirmos atingir métodos que nós consideramos que são importantes, não é importantes a palavra que eu estou aqui a querer encontrar, eficazes para poder atingir o que nós queremos em cada um dos níveis, em cada uma das sequências, mas também temos uma filosofia, temos uma forma de passar, porque cada aluno é diferente, os alunos não são todos iguais, há formas de passar, há a questão da energia da aula, por exemplo, porque como seres humanos que somos, nem sempre estamos da mesma forma, nem sempre estamos bem dispostos, ou porque o dia não correu bem, ou porque tivemos alguma discussão, ou porque estamos tão felizes que não conseguimos ouvir nada. Portanto, há aqui várias coisas e nós ajudamos a passar informação de como ultrapassar e como conseguir vencer esse tipo de situações e tirar proveito e fazer com que a aula renda na mesma. Fazer com que os alunos aprendam na mesma e esqueçam o que ficou lá fora. O que ficou lá fora, principalmente quando é questões de trabalho. Ainda agora, esta semana, tive uma aluna que partilhou comigo que foi extremamente boa a aula, porque não pensava, não teve tempo de pensar no trabalho e foi uma forma que ela conseguiu. Vou dar o meu ponto de vista sobre o KTT. Boa, Tiago e Cláudia. É o Tiago Maio. É o Tiago. O Tiago fez também. Pois fez. Está aqui um exemplo. O Tiago é um caso presencial quando começa. Isto presencial depende. Pois. No que nós estamos a prever é que vamos fazer agora este online. Fizemos também o online há 3 meses atrás, portanto há aqui um grupo já, e há pessoas mais que já fizeram também o nível 1, o último presencial. E no final de fevereiro, se tu estiver ok, vamos fazer presencial o nível 2 para quem fez o nível 1. Porquê final de fevereiro? Porque é o habitual, temos o Tafixe Kizomba Festival, e o que é que fazemos normalmente para aproveitar as viagens, principalmente para quem é muito longe, porque tem que entender que temos alunos que vêm da Austrália, da Austrália, da Nova Zelândia, da Rússia, dos Estados Unidos, África do Sul, Moçambique, pessoas que fazem viagens muito longas. Do Japão! E então, para lhes compensar a vinda cá, eles têm que ficar mais dias. E aproveitam alguns para fazer férias, outros para fazer o máximo de formação. Então, normalmente, o que temos vindo a fazer é, na semana antes ao Tafixe Kizomba Festival, temos o KTT nível 2. Temos durante o fim de semana o Dubai, exatamente, durante o fim de semana o Tafixe Kizomba Festival e nos dias a seguir, da semana seguinte, o KTT nível 3. E esses vamos continuar para já a fazê-los presenciais. Mas como é óbvio, para fazer o nível 2 e o nível 3 tem que primeiro ter feito o nível 1. Tendo em conta que estamos nesta fase que não se permite grandes viagens, tem aqui uma grande oportunidade, mas sem pagar viagem, sem pagar estadia, sem pagar alimentação, estão no conforto da vossa casa, fazem as aulas como quiserem, ficam com o material todo para ver e rever às vezes que quiserem, que é uma grande vantagem comparativamente ao presencial. O presencial é uma experiência diferente, como é óbvio, e isso ninguém nos tira, não é? É impossível.
mas o online acaba por ter a possibilidade de ficar com o material mais para nós, para ver e rever. Enquanto que no presencial nós falamos muita coisa que ou os alunos ou memorizam ou têm que tirar notas, e é impossível, é tanta informação que passado 2, 3 dias já se esqueceram aquilo que foi no primeiro dia. É o chamado overload de informação. Exatamente. Tanto que há muita informação que não conseguem com que fique, não é? E uma pessoa fala, e às vezes vocês falaram nisso, é natural. E com este online vocês ficam com o registro, ficam ali com tudo, seja da história da Kizomba, seja das aulas, as explicações, seja tudo o que for, mesmo da própria filosofia ALC, vocês têm ali tudo registado, ou seja, podem andar para trás, entretanto esqueceu, podem ver aquilo N vezes e assim a informação vocês conseguem assimilar muito mais rápida, muito mais facilmente a informação. E naturalmente nós com o tempo esquecemos, não é? Começamos a adquirir a nossa linguagem corporal e esquecemos. E depois naturalmente ao ter isto online, ao ter este registro, é mais fácil andar para trás e voltar a ver e rever. Muito obrigado, Tiago. Está aqui o Tiago a dizer, o Ricardo falou muito bem, quando diz que no futuro o valor que se investe fica muito barato porque levam muito, mas muito conteúdo. É uma semana muito intensa, positivamente, onde além da aprendizagem, e tem aqui umas reticências que entretanto está a dizer mais alguma coisa. O caso do Tiago Maio. O Tiago Maio é um colega que é daqui da mesma cidade que nós. Ele na altura que fez o curso, estava noutra cidade, estava na Póvoa, mas é pertinho. E entretanto acaba por ser concorrência, nós somos concorrência um do outro. Entre a nossa escola e as aulas que ele dá, porque há aqui aulas muito próximas. Mas nós acreditamos, mas isto atenção que foi um crescimento, porque inicialmente nós tínhamos muito receio de partilhar os nossos conhecimentos com outros professores, porque eles depois nos iam roubar alunos, e este pensamento é muito redutor. Quando nós começamos a ter mais profissionais na nossa área geográfica a trabalhar melhor, automaticamente a comunidade vai crescer melhor também. E todos vamos ganhar com isso. Então, ter a possibilidade de tocar o Tiago Maio de uma forma que ele também abrisse a mente para esta forma de olhar para o mercado é da melhor valorização que se pode ter, porque todos vamos ganhar com isso. E trabalhamos na mesma parceria, porque nós, para além da escola, temos o Mochima e chamamos muitas vezes o Tiago e agora a Cláudia para darem lá workshops e fazemos parcerias, e assim é que as coisas têm que funcionar, com sinergias. E para isso tem que se profissionalizar mais o nosso setor. E para se profissionalizar, temos que nos formar. Formar com quem? Com quem já anda cá há mais tempo e com quem tem alguma coisa de valor a acrescentar. No caso, nós temos muita experiência e temos provas dadas. É tão simples quanto isto e não vale a pena estar aqui com falsas modéstias. Basta olhar para o nosso percurso, como é que nós começamos, o que é que nós atingimos, o que é que temos hoje em dia, a quantidade de pessoas que já fizeram formação connosco e o que é que dizem, e estarmos aqui para aprender com todos eles. E tem sido muito bom estas conversas que temos tido. Por falar nisso, Tiago, depois temos que agendar aí uma segunda ou uma quarta-feira para podermos conversar também, porque isto tem que ser uns de cada vez, a cada semana, porque queremos falar com o máximo de pessoas possíveis, porque ajudamos também a dar aqui algumas dicas. Diz aqui, Caro, criam várias amizades que levam para a vida, por isso aconselho a todos viver esta experiência, aprendi muito, principalmente a não adormecer nas aulas, não sei se a Paula se lembra disso. Bom dia! Exatamente. E agora ainda deve ser mais difícil com o bebê pequenino, as horas de sono ainda devem ser mais complicadas. Aqui a responder ao Hélder. Hélder, dá sim perfeitamente, porque se ela já tem umas bases, ainda por cima estão os dois, não é? Isto é um trabalho de equipa, estando os dois, claro que sim. Tu podes ajudá-la a conseguir, mas basta ela ter também umas noções. Se tivessem os dois sem noção, aí era mais difícil, mas assim, não. Eu dou-te assim, aqui vários exemplos. Tivemos vários alunos que investiram no KTT e alguns se calhar já investiram há 4 anos e ainda não se sentem confiantes para dar aulas. Porque isto depois tem que haver aqui todo um trabalho de confiança, de motivação e dedicação. E temos que fazer as primeiras experiências. E isto o tempo, tudo depende. É a mesma coisa que nós queremos ter um corpo mais fit e vamos uma vez por semana ao ginásio, 1 hora. Ou se vamos todos os dias 1 hora ao ginásio. Portanto, os resultados são diferentes. Quando nos perguntam quanto tempo é que precisam para aprender a dançar, quanto tempo é que precisam para se tornarem bons professores, depende do tempo de dedicação.
como é óbvio, algumas pessoas têm mais talento do que outras no que toca a características técnicas de comunicar, mas tudo isto se trabalha. Agora depende da dedicação que nós temos. E o facto de estás a dizer que a tua é namorada ou é mulher? É mulher. A mulher está a começar agora há pouco tempo, vai depender. Porque a partir do momento que também têm acesso, é outra vantagem, ao formato online, vocês podem repetir as vezes que quiserem no vosso tempo, no vosso timing. Exatamente. E depois nós somos muito próximos. Existem estes grupos, vocês têm os nossos contactos de redes sociais, podem enviar vídeos em que nós vamos avaliar, vamos olhar e vamos dar críticas construtivas para melhorar. Portanto, até nisso tem essa vantagem, toda esta continuidade. Nunca dissemos que não a ninguém. Às vezes pode demorar um bocadinho, porque temos uma vida muito agitada, mas em momento de casa de banho, às vezes, ou em momentos das viagens, estamos nos aeroportos, aproveitamos para dar este feedback e para dar este acompanhamento. Portanto, é muito fácil nós arranjarmos desculpas, e normalmente as desculpas, as melhores desculpas são as mais perigosas, porque são aquelas que nós realmente acreditamos. E tu, Helena, já tens aí uma vantagem, porque tem várias pessoas que fizeram investimento no KTT, mesmo no formato online, que não têm ninguém em casa. E tiveram que imaginar uma pessoa, para depois, mais tarde, passarem também esse conteúdo, que não há mal nenhum, como é óbvio. Se estão um casal, fazem um investimento, vocês estão a ter o curso a 50% de desconto, porque os dois pagam um curso. Enquanto que se vierem aqui presencialmente, não há esse tipo de possibilidade. Para fazerem os dois, têm que pagar os dois. Portanto, é o mesmo valor vezes dois. Portanto, tem essa vantagem também que tens alguém em casa que pode ir evoluindo. E como é um curso para ensinar a dançar as bases, se é alguém como a tua mulher que ainda não tem muita dança, aquilo vai ajudá-la imenso para aprender. Ela vai aprender conforme nós a ensinamos. E tu vais aprender também como é que nós ensinamos. Portanto, são dois tipos de aprendizagem. Aprender a técnica para nós individualmente melhorarmos e aprender a técnica pedagógica para podermos ensinar outros. Okay? Por isso tem essas duas vantagens e por isso tem algumas pessoas que investem, que sabem já à partida que não querem nunca dar aulas de dança. Eles querem investir para melhorar eles e ter aquela experiência. Por isso, espero ter respondido à tua pergunta, Ela. Olá, Flores. Olá, Flores. Olá, Olá, Ramon. Como estamos, amigo? Obrigada, Andréia. És uma fofa. Era isso que eu ia ver aqui, mensagem. É inegável, eu amor à dança que vocês também têm o vídeo positivo que tanto precisaram, mas o KTT foram, sem dúvida, um sonho tornar realidade. Muito obrigado, Andréia. É isso que eu quero, diz o Helder. A Andréia também é aqui mais um exemplo de perseverança, porque ela é polícia, senhora oficial, e que não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que não tem horários muito fixos, e ela assumiu uma responsabilidade de seguir um sonho. E a Andréia, inclusive, tem algumas particularidades físicas que lhe dificultam o movimento por causa de acidentes de trabalho, vamos a chamar assim. E foi às contas de muita força de vontade e de muita dedicação que ela conseguiu chegar onde chegou. E nós vimos nela uma capacidade espetacular de comunicar. E ela está-nos aqui a ouvir e ela sabe disso. Não é uma dançarina talentosa nata, mas tem naturalmente outras qualidades que um professor precisa, que dá muito mais trabalho, se calhar, a trabalhar do que a parte da técnica de dança. E por isso é que ela foi escolhida também por nós para fazer parte da nossa equipa. E que foi uma aposta ganha. Tão simpático. Por isso, tenho aqui o exemplo de alguém que tem um trabalho que não é nada fácil e que colocou a dança como um lado B da vida dela, que é muito importante, e que fez os seus investimentos e que fez os seus esforços, poucas horas de sono para poder estar nas aulas, para poder fazer as formações, para poder fazer de tudo e continuar com altos níveis de rendimento. O Hélio. Mas LC, posso garantir que é fácil recuperar o investimento com a vantagem de ser um valor único e sendo possível reutilizar o material infinitamente. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. O Hélio também Mas ele tocou aqui num ponto super importante. É porque é realmente um valor único e que podem reutilizar vezes sem conta. Que é realmente infinitamente tal como ele está a dizer. Eu já perdi a conta de quantas turmas de iniciação é que nós já abrimos. E as turmas de iniciação estamos a falar das primeiras 16 aulas, que é aquilo que nós ensinamos na parte prática do curso. Quantas turmas é que vocês vão abrir que não têm que ter o tempo, e lá está aqui mais uma vez, é o valor, o custo do não investimento. Quanto tempo é que vocês vão ter que gastar para conseguir chegar a algo que vocês consideram? Isto está bom, isto funciona. Aqui neste caso vocês já têm algo que funciona garantidamente, mas pode não funcionar 100% para vocês, mas já têm um ponto de partida. E fazem a primeira experiência com o primeiro grupo e dali tiram ilações e fazem melhorias para conseguir ir para próximos turnos.
Para dar aulas já estão vocês. Porque ele diz que quer aprender, o Helder quer aprender. E para dar aulas já estamos cá nós e o Ricardo Abelhas e a Sana, que são os professores. Ok. Pois muito bem, estamos a chegar aqui ao final deste tempo. Temos aqui o Félix connosco, sempre a fazer companhia. Este gajo é um mimalho. Foi um que ganhou bastante com esta quarentena, a nível de companhia. Resta-nos agradecer a vocês, a ti que estás aí desse lado, às várias pessoas que comentaram aqui também e que foram dando os seus feedbacks e alguns também testemunhos. Temos aqui algumas pessoas que são da nossa equipa, que nós tanto gostamos e que realmente, como diz o ditado africano, juntos conseguimos... Não, como é que é? Sozinhos conseguimos, juntos vamos longe. Qualquer coisa assim do género. Ou seja, isto quer dizer que sozinhos nós não fazemos nada. Ok, obrigado. De qualquer das formas, vocês têm também na nossa bio, têm lá um link para poder aceder, para colocarem o vosso e-mail e recebem automaticamente um e-mail que vos dá acesso ao grupo privado de Facebook, onde tem lá todos os conteúdos gratuitos e tem também o link depois para a página de vendas, onde tem a possibilidade de saber o valor e saber as condições e tudo mais. Mas seja conforme manda a mensagem, Helder, que eu encaminho-te logo direto para lá, para teres acesso a toda a informação. Que é a nossa bola. Agradecer à nossa equipa fantástica, às meninas da recepção da LC que têm feito um trabalho muito bom, têm tido uma evolução fantástica, nós temos estado mais presentes, temos também dado mais formação às nossas funcionárias, juntamente com o nosso sócio, com o João Paulo, e isto faz toda a diferença, é a formação que nos faz crescer. O gajo é mesmo fofo. E eu que não gostava de gatos. Não é não gostar, achava que os gajos eram traiçoeiros. Isso é um bocadinho traiçoeiro, mas tem mais de bom do que de mau. E fiquei apaixonado por gatos. Muito obrigado por estar desse lado. Um beijo muito grande. Vamos descansar amanhã outro dia. No sábado voltamos às 11h57 para fazer então o The Leather of Dance, uma edição de live onde podes entrar em direto connosco para fazer perguntas sobre o que quiseres, relacionado com dança, relacionado com desenvolvimento pessoal, gestão de empresa, tudo relacionado mais à volta da dança. Mordidela. E é todos os sábados às 11h57. Para ti que tens interesse em entrar na próxima turma do KTT, as inscrições vão fechar na sexta-feira às 11h59, hora de Portugal. Portanto, no Brasil são 4 horas mais cedo para encerrar. Espero que realmente isto possa ter sido elucidativo e espero em breve podermos encontrar aí numa pista de dança para podermos fazer aquilo que tanto gostamos. Um beijo muito grande para todos. Beijinhos, Isabela, já te Obrigado. digo. Beijinhos. Beijo.